Chegamos para mais um de 0 a 10. Esse tá difícil. Mais um daqueles difíceis, porque a gente vai falar de ganhadores. E aí, como é que você faz para dar uma nota 0 para um ganhador? Uma nota 1 para um ganhador, para um cara que foi premiado, para um craque. Como diria aquele nosso amigo, um laureado, né? Um laureado, exatamente. Craques do Campeonato Brasileiro hoje no nosso de 0 a 10. Os melhores, os piores, quais foram? Vinhetinha. Aqui estão Wallace Borges e Vitor Sérgio Rodrigues. Vale a gente explicar para a galera. A gente abriu a votação, esse foi o tema vencedor, craques do Brasileirão, pontos corridos. A gente até colocou isso lá na enquete para a galera votar. A gente, para organização aqui, colocou os craques do Brasileirão com 20 times. Para ficar mais justo. Para ficar mais justo, porque você tinha de 2003 a 2005 campeonatos com 24 times, 22 times. Então, quando virou 20... Foi ali de 2006 para cá, aí a gente começa a nossa escolha com os craques que ganharam a bola de prata da Placar, porque a gente tem eleições diferentes aqui, ouro, né? No caso a bola de ouro. O nome do prêmio é bola de prata, mas sim, o melhor exatamente. ganha a bola de ouro. Exatamente, porque você tem a premiação da CBF, mas a gente pegou a da revista Os caras, Placar. o que estão fazendo ali? Ganhou mesmo? Todos esses ganharam? Todos esses ganharam a eleição da Placar de craque do Campeonato Brasileiro de 2006 a 2022. Não é possível. Certo? Bom, nós não estamos impedidos de fazer menções honrosas, tá? Sim. De lembrar alguém que possa, né, que não tenha levado a bola de ouro da Placar, a bola de prata, e a gente acha uma injustiça, enfim. Nós estamos na ordem dos anos. Então nós vamos começar de 2006 e vamos terminar com o Scarpa 22. Então o primeiro é Lucas Leiva, que foi o bola de prata da Placar em 2006, daquele Grêmio terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Um Grêmio que vinha da Série B, né? Vinha do time da Série B. O Lucas tem a temporada mais artilheira da vida dele, faz 8 gols, dá 4 assistências. É uma temporada que, de fato, ele é o melhor jogador do Grêmio ali. Grêmio que não é o campeão, né? Porque o campeão é o São Paulo. Ele tem uma temporada de muita segurança, solidez defensiva. Ele é o cabeça do time que vai acabar batendo no final de Libertadores no ano seguinte. É um Dito time... isso, nota 2. Dito isso, 4. 4? Até porque a gente tem que ver o que vem pela frente, vai ficar complicado pro Lucas Leiva. Dito isso, 4. E aí, VSR? Eu acho que a gente pode deixar um 4 aí, mas eu acho que essa nota vai cair. Eu acho que essa nota vai cair. De fato, dificuldades. Assim, eu vou dizer, o meu critério aqui levará muito em conta ter sido campeão ou não. E eu acho que é um critério não ter sido que faz campeão, sentido. Pra mim, vai baixar a nota. Vai baixar a nota? Vou logo avisando. Ou vai seja, baixar. o teu 10 é impossível não ter sido campeão. Zero chance. É impossível. É impossível não ter Eu sido posso campeão. ser convencido do contrário, mas eu tô mais para concordar com o VSR nessa aí. Mas as minhas convicções... Isso aí pra mim é certo. O time não foi... Se o craque não levou o time dele a ser campeão, pra mim já... Pra mim tá Mas se certo. o time dele for uma merda? Pra mim é de 5 pra Mas se baixo. o time dele for uma merda, ele Pra tiver mim é de jogado pra 5 caralho. Não, tudo bem, mas ok. Vamos ver, mas, vamos ver. Já comecei a me Então, estressar. pra mim, eu acho que esse Lucas... esse Lucas Leiva, por exemplo, eu me lembro que a Placar... Eu sou um entusiasta do Placar. Eu sei. Fantástico. A minha mãe jogou parte da minha coleção fora quando eu me casei. E depois a minha... Cara, isso é uma história sensacional que eu não contei. Vou contar aqui. Conte. Eu estava no Catar. Momento de história. Eu e Monique preparando para entrar ao vivo. E aí, estamos lá na frente do metrô do 974. Paramos lá, estamos para entrar ao vivo. Entrou um cara e falou, cara, posso falar com você? Brasileiro. Eu falei, pode. Aí ele virou e falou assim, cara, tu não vai acreditar. Tu não morava na rua Baronesa e tudo? O Wallace conhece? O Wallace tem camisa aposentada lá na Praça Zé. Tem sim. Mas tudo bem. Aí eu falei, morava. Ele falou, cara, então, olha que coisa. A tua mãe, quer dizer, alguém na tua casa jogou uma coleção de revista Placar fora? Não foi? No local, eu falei, fui. Impossível. Eu fiquei com a sua coleção. Que isso, Não é cara? possível. Juro pra você. Esse mundo é pequeno demais. Juro pra você. Não é possível. Minha coleção de É Placar. show de Truman, pô. E aí ele show de mostrou, Truman. ele É mostrou brincadeira. foto. Ele mostrou foto, o quarto dele com as placares todas juntas. Juro pra você. Pô, muito bravo. Muito maneiro. Eu até guardei o... Quando eu votei, E não pediu de volta, não? Não pode. Não vai lá no Catar. Hoje, se eu levo isso pra casa da minha casa, a Fabiana arranha a minha cara toda. Mas, enfim. Eu me lembro que a Placar, ela fez uma matéria explicando por que o Lucas Leiva tinha ganho no lugar do Rogério Ceni ou do Mineiro. Ou do Mineiro. Quando vem a cabeça, eu fico lembrando logo do Rogério. Esse é o primeiro Das ano do duas. Tri. Esse é o primeiro ano do Tri do São Paulo. É o ano onde o Rogério faz mais gols. É o Em ano relação que o a 7 e a 8. Cara, o Rogério ganhou 8. Esse ano, 2006, tem
uma partida que a placar dá nota 10 pro Rogério. Dá nota 10. É do Por quê? Cruzeiro? É o jogo contra o Cruzeiro. É. O São Paulo perdia de Pode 2-0. O Rogério pega um pênalti. Na jogada seguinte faz um gol de falta e depois empata o jogo com um pênalti. Ou seja, ele evitou o terceiro pegando o pênalti e meteu 2 gols. Sim. Então, assim, com todo o carinho ao Lucas Leiva, que é um jogador fantástico e está passando por um momento complicado, para mim essa nota vai cair bem. Vamos escorregar já pro 3, preventivamente, Tá bom. vamos? Escorrega Vamos? pro 3. Vamos, Wallace. Tranquilo. Tranquilo? Vocês acham que faz sentido? Faz sentido. Eu acho que, eu não sei se na época o Rogério Ceni não foi eleito em 6 e em 7 por haver uma resistência muito grande a dar o título para um goleiro e aí com em 8 talvez eles tenham Não se tinha rendido. mais o que fazer. Não tinha mais Fala nada. assim, pô, o cara já ganhou 3, o cara é o melhor jogador, ele mete gol. Pô, o que eu vou fazer? Então, mas é porque o critério da brincadeira. placar é ao contrário do prêmio da CBF, que é você votar um voto no fim do ano. O prêmio da placar, pelo menos nessa época, eu não sei se ainda é hoje, pelo menos era uma sequência de votos. Então era uma média que todo jogo era avaliado. Mas todo Então, jogo assim, o cara poderia dar uma nota menor pro goleiro. Exatamente. Se ele poderia. levasse em consideração que o goleiro não decide o jogo. Exatamente. Que não era o caso do Rogério, que ainda decidia atrás e na frente. Pois é. Mas seguir. enfim, pra mim é isso aí. Vamos seguir. Thiago Neves. Cara, eu vou te dizer, Quando até começa agora assim. eu estou estupefato. Impactado. Assim, quando a nossa produção, o nosso André Pseudo botou isso Grande lá no ser grupo, grande ser humano, figura humana no pessoal, no profissional, quando ele botou no grupo eu falei, cara, ele errou. Ele nunca erra, mas eu falei, ele errou. Aí fui lá pesquisar, eu falei, não tem nenhuma possibilidade de ser o Thiago Neves. Mas E foi. Ele ganhou a bola de foi o prata Thiago no Neves. placar E em o 2007. Fluminense foi quarto colocado. Quarto colocado. O Thiago Neves, ele fez 12 gols e deu 13 assistências, ou seja, um número relevante. Tinha um bom chute de fora da área, cobranças Bom de chute, falta. Foi o ano lá que, como ganha a Copa do Brasil no primeiro O semestre, Fluminense dá uma relaxada, dá uma descansada no Campeonato segundo, então o Brasileiro. Fluminense estava ali, mas, pô, com todo carinho, o São Paulo sendo bicampeão, o Santos fazendo uma campanha maravilhosa, era o Santos do Zé Roberto. Pô, que o Zé Roberto jogava, pra mim, jogou muito mais no Brasileiro do que o Zé Roberto tava lá no Santos, não era em 2007? Não sei se era 7. Ou era Acho que é 2008. 7. Eu acho que é 7 7, porque né? tem a Copa América, não me engano, que tá na dúvida se ele vai ser convocado. Mas enfim, não lembro. eu posso estar confundindo. Mas eu acho, acho que é 7. O Flamengo foi terceiro colocado desse campeonato, aquele campeonato que o Flamengo ficou com o jogo atrasado por causa do Pan-Americano e tudo. Com todo o carinho, o Thiago Neves ser eleito o melhor jogador desse não tem brasileiro, pra mim não tem como. Pra mim é nota 2. 2 atrás do Lucas Leiva? Eu 2 concordo. sério? É, Concordo. acho que sim, cara. Sério? É Com que todo carinho, já se quarto lugar. avizinha um negócio que Que ele... assim, Quarto lugar. ele chega um pouco depois, o Carlos Alberto vai embora pro Werder Bremen, aí Isso. ele ganha espaço. Tem depois aquela polêmica da ida pro Palmeiras que não se concretiza. Que ele assina o pré-contrato com o Pré-contrato, Palmeiras, bota 400 Isso mil não era no bolso. antes, não? Acho que isso era no foi- início do ano. Isso foi em 7, não. Isso foi, Não, no não, me- mas- isso foi em agosto de 7. Tá. Isso foi no segundo semestre de 2007. Eu achava Que que era, aí eu achava que era ele tá no início emprestado do ano. pelo Paraná, né? Ele tá emprestado ele vem pelo do Paraná. Paraná vem do pro Paraná. Fluminense, assina um pré-contrato com o Palmeiras pra sair no final do ano. Pega 400 mil reais do pré-contrato, aí o Fluminense Compra um carro. vai lá, compra uma BMW, o Fluminense vai lá e desfaz o acerto dele com o Palmeiras e paga 2 milhões para desfazer o acerto e manter ele lá. Ou seja, o Fluminense comprou ele 2 vezes. Duas Comprou vezes. do Paraná e comprou do Palmeiras. E assim, no ano seguinte ele quase entrou pra história com 3 gols na final da Libertadores sendo campeão, porque faltou o título. Os 3 gols ele fez. Foi Contra a campeão LDU. depois do Fluminense. O Mbappé descobriu o que foi isso ano passado. esse Mas vou te falar, dissabor. eu Só acho... que o Mbappé fez o pênalti dele e o Thiago Neves perdeu. Como um Verdade. time que sai de Série B, O pênalti na disputa, né? Como um time que sai de Série B, que tinha outras pretensões no Campeonato Brasileiro, acho que o Lucas se bobear é mais relevante pro Grêmio do Exatamente. que o Thiago pro Fluminense naquele ano, né? Pra naquele mim ano. é nota 2. Pode ser nota 2. Concordou com 2? Tá, tá concordado. Então tá. E aí o Rogério Ceni, que já poderia ter ganhado em 6, em 7, mas só ganhou a bola de prata em 2008. No terceiro título brasileiro do São Paulo. 4 gols, né, na competição. Eu tava vendo aqui, ele toma menos de 1 gol por jogo, que também é um negócio muito relevante. Mas era um sistema né? defensivo muito Mas, bom, né? Também. mas que lógico, também ele influencia tem- o Rogério Ceni lá no meio, não só defendendo, comandar. mas organizando aquele sistema defensivo. Cara, eu acho que também tem um ponto de valorizar um terceiro título. O Rogério já poderia ter sido o Bola de Prata em outros anos. Pra mim, o Rogério é pelo menos nota 8 aí. É. Apesar Eu de não iria ter de sido, nota 9. apesar de não ter sido o pode ser melhor, 9. o melhor Rogério do São Paulo tricampeão. Se É. pelo menos no número de gols marcados, que a gente é estranho avaliar o Rogério, você falou do número de defesas por jogo, é que a gente olha o Rogério também como batedor de falta, batedor de pênalti, cara que e faz foi um mais. baita goleiro E foi também. Um baita. Foi Eu bem acho nas que pelo duas. conjunto da obra do tricampeonato, eu acho que ele merece uma nota 9. Tá comprado. Beleza, isso, acho que isso. faz sentido. Acho que é muito justo, né? Acho que Lembra- faz justiça ao que foi o Ceni São do 4 por nota, né? Que cabe ali, né? Na semana passada a gente falou, né? Ah, São bem 4 lembrado. por nota.
Bem lembrado, a gente tem um mínimo obrigatório, tem que ter um em cada nota e o máximo de 4 por nota entre 1 e 9. Porque no 0 só pode ter 1, no 10 também só pode ter 1. Por uma impossibilidade de espaço. Exatamente. A vida é assim, né? Sempre com as suas limitações. Faz parte. Adriano Imperador, Flamengo campeão. O Flamengo milagrosamente campeão em 2009, dá pra dizer O isso? Flamengo campeão em 2009, campeão em pontos corridos como se fosse no mata-mata, né? Porque ele foi ganhando todos os confrontos diretos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Atlético. Galo do Mineirão. Ganhando Vai tudo assumir na confronto direto. penúltima rodada a liderança. Isso, assume na penúltima rodada, tem o último confronto ter sido contra o Grêmio, disputando com o Inter. Deu uma ajudadinha ali, mas enfim. Cara, o Adriano nesse campeonato, ele é um dos jogadores que você pode afirmar que sem ele não teria campeonato. Perfeito. Ele faz 19 gols, é um dos artilheiros, ele e Tardelli. Tardelli, se eu não me E engano. o Tardelli foi o chuteira de ouro por ter feito mais gols no ano. É o menor percentual de um campeão, né? 59% de aproveitamento também. Exatamente, é um De um campeonato campeão de pontos corridos, até hoje é o menor percentual? É, o menor. É um campeonato muito parelho ali, porque o Galo liderou um tempo, o Foi o Palmeiras campeonato liderou que um o tempo. Palmeiras liderou, O Palmeiras do liderou, Muricy. o Galo começa liderando, aí o Palmeiras atropela, e Inter depois o tem Inter, rodada de aí liderança depois lá no início. O São Paulo pega Aí e o no Palmeiras final... tem um jogo em que 2 jogadores brigam no campo, Maurício e mais um. Urbina, Maurício Maurício e Maurício Urbina. Ramos. E aí o Palmeiras termina, nem Libertadores Nem pega. pega, Na última rodada exatamente. ele perde a vaga da Libertadores. Esse campeonato é uma esse campeonato. loucura, Esse campeonato é uma loucura. maluquice. Aí passa o campeonato na mão do São Paulo. São Paulo perde pro Goiás, aí o Flamengo assume. Sim. E com o Inter na cola, né? Que tinha aquela chance ali. Então, assim, eu acho que pro Adriano é no mínimo 8. A relevância pro título, né? O Adriano tem um cara... Foi o que Ele você falou. tinha voltado da Itália e aí chega. Na reta final tem ali aquela coisa que o Adriano já não aguentava mais, já era quase uma bomba relógio. Aí Teve o ficou negócio da bolha, negócio de no pisar, pé. No cano da moto, pisar na lâmpada. Na lâmpada que era foi cano o da cano da moto. moto, que enfim, não sei o que, pisou na lâmpada. Por isso eu acho que é um 8. Não, ali. eu acho que é 8 também. Eu acho Ele que é foi 8. fundamental pro título. Ele né? foi fundamental. Ele pro talvez time. pudesse entrar no 9 pela relevância, mas acho que por enquanto é 8. Se a gente entender que dá pra subir, depois a gente vê. Eu acho que agora nós temos um cara com potencial para pensar em nota 10. Eu também acho. Nós estamos falando do Conca, que jogou as 38 Nota partidas. 10 aí pra mim só tem 2 potenciais. O Conca é um deles? O Conca é um deles. Então, esse cara jogou as 38 partidas do título brasileiro do Fluminense em 2010. Sim. Ele faz 9 gols, que é um número até relevante para um meia. Sim. Dá 19 assistências. Aí É um muita número muito alto. Muita coisa. O Fluminense faz 62 gols no campeonato, perfeito? Dos 62, 28 passam pelo pé do Conca. Diretamente. É quase metade, velho. É quase metade dos gols que passaram pelo pé do Conca. Vocês querem deixar o Conca para depois, então? Eu acho que é bom discutir. Você Daqui a acha que pouco. tem quantos brigando pela 10? O Conca e mais quantos? O Vitor acho Sérgio que disse que é o Conca e mais um. Pra mim é o Conca E mais quantos? e mais 2. Tá. Segura o mais Conca aí, dois. produção. Segura o Conca. Segura. Conca la Conca, né? Segura o Segura aí Conca que agora isso aí acho que a porrada vai comer. Então, Pelo que eu entendi do teu argumento, Sim. nós conversamos previamente aqui sobre Neymar 2011. Que, aliás, a gente não devia mais fazer, tinha que deixar aqui pra cá. Tinha que deixar só... pelo teu argumento aqui, eu já tô imaginando que tu vai derrubar o Não, Neymar. o VSR derrubar. chegou dizendo o seguinte: o cara não foi campeão brasileiro, Já isso perde. já E baixa esse a passou nota. longe, né? Não é isso? Esse passou longe. Passou longe que o Santos foi meio de tabela, o Santos foi 10º em 2011. E o Por Neymar... causa e de o uma Neymar aberração que só acontece no Brasil, né? Mas tudo bem. Uma loucura. O Neymar ficou fora do campeonato, ficou fora de 16 jogos por causa de seleção brasileira. É um absurdo, é um absurdo. Isso é uma vergonha. mas Ele era é- convocado para a Olímpica, era A convocado vida- para a principal, enfim. A vida como ela é. Então, o Neymar jogou praticamente um turno só do campeonato. Ele jogou 21 jogos. 21 jogos. É um turno só Ele do fica campeonato. 21 jogos, 16 por causa de seleção e 1 acho que por suspensão, Por se não me suspensão, engano. Tá, então. Mas aí nós vamos relativizar essa Eu coisa acho do que Neymar tem que relativizar. não ter sido campeão Eu pelo acho- número de eu jogos acho que ficou tem fora. Que relativizar. Por isso. Então por você vai esse flexibilizar teu critério, aspecto- Não. não é? Por quê? Porque você está dizendo, não foi campeão, um abraço. Não Abaixa. tem conversa. Não, abaixa. Hã? Abaixa a nota. Então, mas como o Tá Neymar... cheio de historinha, Mas tá não, se tô explicando tentando, demais pra quem tá tô certo. tentando chegar lá. Então Tudo vamos bem, lá. baixa a 6. nota, mas o Neymar só jogou um turno. Seis. Não dá pra aliviar por isso, não? Não. Não acho tem que como. pô. Não tem como. Cara, o Neymar, Nota 6. ele termina aquele ano, isso é um negócio que só aconteceu com o Neymar. Ele vai ao top 10 melhores jogadores do mundo da Tá. FIFA. Também pela Libertadores. É o nome do título da principal, Libertadores, claro. Mas também pelos jogos dele no Brasileiro, que tem vários muito bons. Certo. O Neymar, o Santos com o Neymar, tem aproveitamento de top 3. O Santos sem o Neymar tem aproveitamento de rebaixado. Por isso que ficou em 10º. Por isso que ficou em 10º. Equilibrou as duas Por coisas. isso que ele fica em 10º. O Neymar é prêmio Puskás.
desse ano. Foi neste no Campeonato Brasileiro. No No 5 a 4. Santos e Flamengo Mas 5x4 não na por causa Vila. do 5x4, por causa do gol contra o Inter, não é? Não, é o Não, gol, é o gol que ele contra o faz Flamengo. no 5x4. No 5x4. Que é o que Ele ele sai- domina de costas, dá no verdade. bote, dá o É que ele é drible lá no- finalista com o gol do Isso, Inter. também, né? é. O gol do Inter do ano Que é no anterior. seguinte. Que é no ano anterior, eu É, acho. no anterior? Eu achava Acho que Que é era o gol da 2010. Libertadores, que ele pega a bola no meio Que campo ele e vai pega, driblando todo mundo. Nossa Senhora. Que ele é finalista do Eu Não acho sei que se assim, Libertadores ou Brasileiro, mas foi Santos e Inter na É, Vila. Pô, tem toda a representatividade, tudo que ele jogou, que serviu pro Rogério também, serve pro Neymar. Eu acho 6 pouco pro Neymar. Acho pouco. Pelo que ele jogou no futebol, neste ano de 2011, eu acho pouco. Acho de verdade. Se é um cara que... Se não é a CBF, se a CBF, o vilão do Neymar aqui é a CBF, se não é a CBF, ele joga pra botar o time dele na briga pelo título. Beleza, pô, mas o fato é que ele não jogou metade do campeonato. Eu acho que Beleza. você dá pro craque do campeonato isso... Mas é o que o cara jogou também, velho. Não, ok, é muito relevante. ok. O cara não... O gol a culpa não é dele, pô. A culpa não é O dele. gol antológico contra o Flamengo, certeza, pesou muito nessa escolha da placar. Também acho. Muito. Não, com certeza. Não, então, mas não, então, e não mas só, é que como é então- nota jogo a jogo, todo jogo o exatamente. Neymar entrava jogo a jogo. Exatamente. Religiosamente ele jogava pra caceta. Pô. Pelo Religiosamente. formato, quem ganhou Era na o bagulho CBF? mais certo, é mais certo que a morte, pô. Certeza da vida, a morte, e que o Neymar no Santos ia jogar pra caceta. E foi o que aconteceu no Eu acho Campeonato que Brasileiro de 2011. isso leva pelo formato do prêmio da placar, como era a média de cada atuação, Sim. toda vez que ele jogou pra cacete. Então acho que isso fez ele ficar lá no alto. Mas eu não acho justo um cara que terminou em 10º, ainda que não seja culpa dele, ele ganhar o prêmio de melhor do Brasileirão, pô. O time dele terminou em 10º. Ah, mas ok, verdade. Pô, mas o eu erro entendo. aí é o time dele não sair do campeonato. Sim. Né? O cara vai falar assim, ó, vamos sair do campeonato. Do prêmio da CBF ganhou o Neymar Ganhou também. Então ganhou o que também. acontece? É isso. O prêmio da CBF ainda tem isso, Eu acho ruim um cara que terminou em 10º ficar. Então, pra Eu mim, respeito nota seu 6. argumento. Eu Outro respeito seu dia, argumento. nota 6. Outro dia a gente estava fazendo a eleição aqui dos brasileiros campeões de Champions. Sim. E a quantidade de ausências do Neymar em mata-matas foi levada em consideração para a nota dele diminuir. Inclusive, a gente apanhou pra cacete e eu acho que a gente errou. Eu acho que o Neymar tinha que ficar do Na mínimo 8. 8. Mas eu fui Acho votar que sim. vencido. Acho Então que você sim. tem que usar esse Fui critério voto aqui. vencido. Então você tem que Então, jogar o Neymar para cima A aqui. culpa não é dele. Não, então, tudo bem, mas é o que eu tô dizendo. Segue, Eu a acho culpa segue sem eu ser acho que dele. pelo resultado, o Neymar teria que ficar para baixo de 5. Como ele foi espetacular, eu joguei ele para Mas 6. o resultado dele em campo leva ele pra briga do título, pô. Que ele não seria campeão, porque ali em 2011 o Corinthians deu uma alargadinha, mas ficaria ali em segundo, terceiro, levaria ele a essa briga, pô. Então, mas o fato, o objetivo é, o time dele terminou em 10º e ele não jogou metade do Eu campeonato. entendo, eu respeito seu argumento, mas Pela tu placar tem toda uma ali, análise, eu tu sei. tem toda uma análise Tudo profunda bem, mas a minha nota que é barra 6. numa a minha, parede, A minha é pô. 6, joga a sua aí, pô. Bota a sua na mesa. É, porque aqui nós vamos tentando convencer um ao Pra outro. mim é 8. Exatamente. Pra mim é 8. Pra você é 8? É 8. Cara, é uma loucura. Eu tu acho ter que parar com o Adriano, então a por gente exemplo. faz o 7 e coloca no meio tá do bom, caminho. tá bom. Coloca Tá como bom. nota 7. Tá bom, beleza. Nota 7. Entendendo que não fosse a quantidade de jogos que o Neymar perdeu no Brasileiro, pelas convocações, pelo nosso calendário irresponsável da época, o Neymar provavelmente seria 9. Mais uma vez, 10. o Neymar, e aí, longe de ser o VS nesse caso, o Neymar, a análise dele é influenciada por fatores externos, né? É lesão dele, que é um fator externo. Geralmente é CBF, é, né? que é fatores Geralmente externos. Culpa não é dele. uma doideira. Acho que o 7 tá bem uma doideira colocado. isso. Acho que o 7 tá bem Tá colocado. bom, beleza. Ronaldinho Gaúcho, vice-campeão pelo Galo em 2012. Esse prêmio tem um problema, cara, que é uma sacanagem o Fred não ganhar. Porque Verdade. o Fred jogou pra cacete. caralho. Assim, e se não 20 fosse o Fred, gols. e se não fosse o Fred, acho que seria, na frente do Ronaldinho, seria o Diego Cavalieri, que agarra para cacete também. verdade. Assim, é um troço de Fluminense. maluco. O Ronaldinho foi bem. 9 gols e 12 assistências. 9 gols e 15 assistências. 15 assistências. O Galo 9 foi gols. líder durante bastante tempo, né? Durante 15 9 gols e rodadas 15 do Campeonato assistências. Brasileiro. O Galo foi líder, ele tinha acabado de chegar, ele já entra no meio, então ele faz, se eu não me engano, 3 jogos pelo Flamengo e o resto pelo Tem Galo. até o problema da documentação, que era pra ele estrear na terceira rodada contra o Bahia, o documento não chegou, o Calil disse que era coisa da Federação do Rio, aquelas tretas, né? Aquelas tretas verdade, lá, então assim, acho que ele joga muito, mas objetivamente o time dele não é campeão, então eu jogo pra baixo isso daí. Mas foi Eu o vice-campeonato que garantiu o Galo na Libertadores 2013, Ganhou 2013 o Galo é em campeão da 2013. América. VS tem conceito, É, de fato. Ele não é campeão, ele é abaixo. tem Tem que abaixar. conceito. Então, dentro desse critério, eu iria para uma nota 5. É. Olha. Cara, eu assim, a gente tem muitos jogadores que vão surgir ali. A gente vai vendo o que vai se avizinhando já, né? Que, de fato, eu acho que jogaram mais do que o Ronaldinho em 12. O Ronaldinho neste ano. Cara, o Ronaldinho pra mim seria nota 6. Eu começaria com ele na nota 6. Aí o Jorge vai decidir entre Por quê? 5 Por ou ser 6 o aí. Ronaldinho? Só por isso? Não, que eu acho que é aquilo. A relevância que ele tem pra mudança de chave do Galo.
O Galo era uma coisa até o Ronaldinho chegar, e neste brasileiro, quando o Galo é líder, quando o Galo vai lá e ganha jogos que são relevantes pro tamanho do time, que faz o Galo saltar e acreditar. Muda o Galo o espírito do torcedor. Muda o espírito do clube, muda o plenamente espírito de do acordo. torcedor. Plenamente Então de eu acordo. acho que não é só o que ele joga ali no número frio, né? Mas o que ele representa pra mudança de chave E o do Galo. número frio não é ruim, né? É, que é um ótimo Nós número estamos frio falando também. aqui de quase 25 participações em gols. Eu acho não que não é- tendo jogado o campeonato desde a primeira rodada pelo Atlético. Acho que tem o que ele representa. Então, pelo menos nota 6 pra mim. Tá, tô com a nota 6. Fecho tranquilo a nota 6. Boa. Everton Ribeiro, Esse é dos brabo. Cruzeiro 2013. Esse é dos brabos. Tava dando uma olhada Então, aqui, Esse é dos brabos. pegando gols, assistências E o lúdico? e jogadas de gol onde eles tiveram participações. Só a produção tá perguntando, o Ronaldinho foi nota 6, tá? Seis. Então, Everton Ribeiro 13 no Brasileiro, se você pegar gols, assistências e jogadas que resultaram em gols com alguma participação do Everton Ribeiro. Ele esteve envolvido em 34% dos gols do Cruzeiro nesse Brasileiro. É muito gol. 7 isso. gols, 11 assistências, e tem ali uma coisa que você não consegue ver, medir, pelo menos na estatística, que era a influência dele no time, né? Tudo o que acontecia no Cruzeiro acontecia dele. E encantava também, tá? Partindo da Lúdico. direita para o meio, Brabo conectando com todo mundo. Então, assim, foi um grande campeonato para mim do Everton Ribeiro. Eu iria ali com uma nota 7 para ele. Rapaz, eu acho assim, é um campeonato que a gente às vezes esquece. O Casimiro, nosso Casimiro Miguel, volta e meia ele fala, o futebol acabou em 2013, porque o Campeonato Brasileiro de 2013 tinha Seedorf, o Campeonato Brasileiro de 2013 tinha Juninho Pernambucano, Sidorf botou o Botafogo na Libertadores. tinha Dida, cara, jogadores Ronaldinho. assim, Ronaldinho, jogadores muito grandes, e o craque foi o Everton Ribeiro, que jogou demais e muito merecido. Eu acho que é pra cima de Pra mim é 7, 8. hein? Pra mim é nota Pra 8, mim é 8. no mínimo. Não, e vou te falar, talvez eu tenha sido até influenciado pela nota baixa do Vélez ter jogado pra 8. Se fosse um 8,5, se tivesse um 8,5 eu botaria ali. Porque, pô, foi muito brabo. Eu acho que essa nota do Muito Everton brabo. Ribeiro, não sei, ah lá, a produção botando um 8,5 ali, ó. Não. Vamos de 8 por enquanto. Por porque eu enquanto, acho numa que... dessa, vamos até repensar esse 8 então, aí. também acho. Que é difícil a gente repensar os caras pra cima. Geralmente quando É. a gente altera ali é pra baixo, né? Vamos ver. É que eu No acabei- ano seguinte, o Cruzeiro é campeão brasileiro de novo. E o destaque é um ainda jovem, 23 anos de idade, Ricardo Goulart. Ricardo Goulart faz 15 gols, dá 5 assistências. É um prêmio bem dividido, assim, um prêmio inquestionável, porque no prêmio da CBF ganha de novo o Everton Ribeiro. Pra mim seria Everton melhor. Ribeiro ganha os dois. Os dois, Então, isso. assim, eu acho que tem muito questionamento. Prevalece aí os gols do Ricardo Goulart, que são alguns gols muito decisivos. Naquela perseguição de Cruzeiro e Grêmio ali, né? Que foi durante boa parte do campeonato. Depois o São Paulo quem termina em vice-campeão é o São Paulo. Mas o Cruzeiro é líder desde a 6ª rodada. Exatamente. assim. Ele pega e não larga E ele mais. vai ali, dentro ali de um time que estava meio que ali... Eu acho que não é tão encantador quanto o de 13, mas ainda é muito eficiente. Eu acho que... Eu tenho minhas dúvidas de quem foi ali. Eu acho que se eu tivesse que votar, eu votaria... Na época, eu votei no Ricardo Goulart para melhor. Mas eu acho que é bem duvidoso ali. Tem que só Goulart, fazer uma então- menção honrosa aí ao Marcelo Moreno, que terminou foi como artilheiro artilheiro da do temporada, campeonato, né? né? Junto com o Goulart, E né? no Brasileiro, empatam os dois em 15 gols, né? O 15 artilheiro. gols, O Ribeiro é o líder em assistências, com 11, né? Pra mim, o Ribeiro segue sendo o melhor jogador do Cruzeiro em 2014. Diferentemente de 2013, que tem um jogo, tem aquele Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, que o Seedorf perde pênalti. Esse campeonato não tem um jogo que o Cruzeiro vai lá e mata. Porque o Não é o Cruzeiro jogo que o Sidor Não, faz o esse gol tem- de primeira no Mineirão? Esse é 2012. Esse é 12, né? Não é no Mineirão, é no Independência. É. É a bola que vem A daqui bola vem e ele- pega. Esse jogo é em 2012. O de 2014 tem um jogo que é o Cruzeiro e Grêmio, que é entre a final da Copa do Brasil, que era o que o Grêmio tinha é chance, verdade, e é o verdade. Cruzeiro ganha esse jogo. verdade, Se eu não me tem engano, o razão. Ricardo Goulart faz gol nesse jogo. verdade, tem razão, Beto. Então, assim, esse é que eu acho que é o de 2014. É o jogo, né? É o jogo que matou ali, e o Ricardo Goulart vai bem. Eu acho assim, como tá dividido, por exemplo, o Wallace acha o Everton Ribeiro ganhou o prêmio da CBF, eu acho que cabe uns 5 ali. pro 14 é Ricardo quando o Galo Goulart. ganha a Copa do Brasil Ganha a do Copa do Cruzeiro. Brasil, Ah. então. Mas entre a Copa do Brasil, ou no meio ou no jogo seguinte, o Cruzeiro é campeão ganhando do Grêmio, que era quem estava perseguindo. No final, quem é vice é o São Paulo. Mas boa Sim. parte do segundo turno ficou o Grêmio e o Cruzeiro o Grêmio tentando perseguir o Cruzeiro. Se não me engano, esse é o time, o de Eu acho que cabe 2014, um que, cinco tem ali. o melhor percentual de aproveitamento do Brasileirão com 20 times. Se não me engano, vale dar uma olhada aí. Acho que é 81, 82%. 5 pro Goulart? Não, Me dói. a melhor campanha é do Jorge Jesus.
Não, ela perde no final. Se não me engano, ela vai pra 79%, porque perde o jogo lá contra o Santos na Vila. E o Jorge Jesus pega no meio do caminho. Já tinha ali alguns empates no início de competição. Goulart vai Tenho pra quase nota certeza. 5, Não, mas é eu isso? acho que é o recorde de Vocês pontos, vão eu acho que é checar o isso aí. Flamengo de 2019. Vocês vão vamos dar uma checar. olhada. Isso é fácil. O Goulart vai pra Pode nota ser, posso 5 estar errado. pra vocês? Eu iria de 5. Pode ser. Talvez até puxasse o Ronaldinho pra 5 e o Goulart pra 6. É? Porque difícil. o Goulart foi campeão e o Ronaldinho não. Então. Eu fecho, hein? E aí, Messi? Eu fecho, cara. E aí? Porque não vai ter jeito, né? O quê? Assim, ele sugeriu, como o Ronaldinho não foi campeão e tal, puxar o Ronaldinho pra 5 e jogar o Goulart em 6. Nota 6. Aí vai o Ronaldinho pra nota que eu tinha falado, 5. É verdade, eu sequelei de Nos esquecer o Flamengo. Nos rendemos a você, velho. Não, tudo bem. 5 e o Goulart 6. Tá bom, pode ser. Tá, isso por enquanto. Ô, velho, só pode pra mudar. pontuar que você tem toda a razão. O Flamengo era a é. maior percentual. Antes do Flamengo de Antes do 2019, Flamengo era esse esse. Cruzeiro. Perdão aqui, correção feita. Renato Augusto, meia atacante, 2015, Corinthians campeão, Tite de volta. Não foi a história que o esse Tite aí tirou o é a sabático, história. né? E voltou. Tirou o ano sabático em 2014, porque estava se preparando para assumir a seleção brasileira. E aí, eis que Gilmar Rinaldi me vem com Dunga de volta no pós 7-1. Mas tudo bem. Parabéns. Essa daí é uma... Não, isso é brincadeira. E ninguém foi preso. Mas essa daí, cara, é uma Jogou muito isso aí. que os números não refletem o que foi o... Porque se você pega os números, o Renato Augusto fez 5 gols e deu 7 assistências. Aí você fala, pô, em 38 rodadas é pouco. Cara, mas o nível de domínio que o Renato Augusto tinha do jogo... Se eu não me engano, o prêmio da CBF o Jadson ganha, não? Ou ele ganha os dois? Então, eu não lembro, mas eu ia justamente citar o Jadson, que o Jadson joga tanta bola quanto o Renato Augusto. O Jadson brasileiro. tem ali um protagonismo dividido com o Renato Augusto, mas se você analisar assim, o refino, a coisa, o Renato Augusto ele domina aquele time, que é um time que encanta, né? Que o Tite chega... Aí tem ali uma dificuldade no começo, aí o Guerreiro sai e tudo, Wagner Love volta e tá meio fora de forma, ele bota o... Quem foi que quebrou a perna? Foi o Luciano, não foi? Foi o Luciano? Ele bota Eu ali lembro muito do Michael nesse campeonato. Exatamente. E aí Malcolm. depois... o Malcolm, ele acha ali a solução. Então, mas o nível de domínio que o Renato Augusto tinha por esse time era um troço incrível. Assim, ele jogou muita bola nesse Jogou demais, nesse né? campeonato. Então, assim, eu acho que cabia ali um 8 ou um 7. Foi o Renato mesmo. Foi o Renato nos dois, né? Foi o Renato, mas, foi o Renato. mas tinha muito debate, porque o Jadson fez mais gols. Os dois Futebol é dominavam. muita coisa, né, Vécio? Futebol não é Os só dois, gol, futebol é os assistência, dois futebol é muita dominavam, coisa. os dois dominavam a produção ofensiva do Corinthians, o Jadson partindo da direita para dentro e o Renato Augusto trabalhando ali um pouquinho mais recuado e armando o time de frente. Mas o que o Renato jogou nesse jogo... E ajudava muito na fase defensiva também. Também, Assim. É um time que porque- toma poucos gols, se não me engano são 30 em 38 jogos, e o Renato também ajudava muito nessa parte defensiva. Então, assim, para mim é 8 ou 7. a Renato é 7 pra mim. 7, tá eu bom. fecho no 7 também. Fecho no 7. Até pela questão dos números. Entendo da relevância, da importância, mas ele ficaria com a mesma nota do Everton E Ribeiro, à que frente teve do números Renato, bem superiores. neste né? momento, tem Adriano Imperador, Everton Ribeiro e Rogério Ceni, por enquanto. Então, Tá bem de boa. Né? tá bem colocado aí. Gabriel Jesus, foi o segundo ano dele como profissional. O Guardiola olhou e falou, quem é esse cara aí que tá fazendo um monte de gol artilheiro do Campeonato Brasileiro? Traz ele pra cá. E pagou mais de 100zão pra levar o Jesus. Eu acho que o Gabriel Jesus sofre um pouco com o que o Goulart sofreu também no ano dele, que tem toda a dúvida se ele foi o melhor jogador daquele time. Tem muita gente que acha que foi o Dudu. O Dudu deu 10 assistências, o Gabriel Ou Jesus... o Moisés. Ou o Moisés, é. O Gabriel Jesus fez 12 gols, o artilheiro daquele ano é o Diego Souza com 14, pouco gol, né? Levando em consideração, assim, Jesus estava na briga ali, mas com 12 para 14. Como eu concordo com essa galera que fala que o Dudu foi o melhor jogador do Palmeiras naquele campeonato, pra mim o Gabriel Jesus, aí, ele vai pra nota 4. É. Então, é porque tem, assim, o VSR falou, o cara não ter sido campeão do campeonato, isso joga para baixo e tal na nota, a partida dele é menor, a nota de partida é menor. Quando o cara é artilheiro do campeonato, isso já não aumenta a nota de partida dele? A gente já não tem que começar a pensar nesse cara, sei lá, dos 5 para cima, porque ele foi o artilheiro do campeonato. Não, o Gabriel não, não foi o foi. Diego Souza. O Diego Souza ficou 2 a mais. Isso, 2 a mais. Ele briga pela artilharia do campeonato, tá pau a pau. Em alguns casos a gente teve Isso. artilharia dividida e tal. Isso. Joga pra cima, não joga? Como é que você vê o Gabriel Jesus, ô VSR? Então, assim, eu acho que tem coisas pra jogar ele pra cima, porque o jogo mais importante desse campeonato é um Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo Allianz, sai né? na frente no Allianz Parque e tem um 2-0
na cara, assim, que se eu não me engano o Jorge acho que perde um gol feito. Jorge lateral. Jorge lateral. 1x0 gol do Alan Patrick nesse jogo, gol do não foi? Alan Patrick, exatamente. Esse E o jogo foi Jorge brabo. perde depois do 1x0. E o Gabriel Jesus empata esse jogo numa bola que é jogada dele. Ele pega na esquerda, vai trazendo pra dentro, bate no canto. E o goleiro do Flamengo não pega. Não sei se era o Muralha. Era o Muralha. Na época, era o Muralha. Ele corta o Pará dá um carrinho que vai parar lá em... exatamente. Lá em Itaquera, né? Pará lá no De Rio, Aliança lá pra em Belém. Itaquera. E aí ele faz. Então é um gol muito importante. Ele é muito prejudicado porque nesse campeonato ele fica fora de muito jogo por causa da Olimpíada, da preparação para a Olimpíada Ganhou e ouro depois, olímpico, né? e É depois verdade. por causa da Copa América, das eliminatórias, que ele já é chamado no começo do Tite, então o Palmeiras sofre muito e sem ele o Palmeiras sofre demais. Como a gente está aqui tendo que preencher as notas, eu acho que a gente vai jogar o Ronaldinho para 4 e o Gabriel Jesus para O 5. Ronaldinho só desce, gente. O Ronaldinho só cai, gente. O que Ele vocês é têm campeão, contra o pô. homem? Ele é campeão. Vocês têm contra o bruxo? Ele é campeão. Ele é campeão. É o teu Eu acho que critério, o que, né? eu entendo o teu critério, foi o que eu falei, respeito, mas o que jogou dentro do campeonato, eu acho que o Ronaldinho em 2012 jogou mais do que o Gabriel Jesus jogou em Então, beleza. 2016. Pra mim Não dá era pra o botar os contrário. dois na nota 5, não? Você define. Não, mas a gente tem que preencher o 4, amigo. Mas aí, Você tem que calma, preencher o uma 4. dor O de meu cada 0 vez. tá chegando ainda. Uma dor A de gente cada já vai vez. se enrolar pra preencher o 1. Você topa descer o Ronaldinho pra nota 4? Gabriel Jesus pra mim no não é. 5? Pra mim o Gabriel Jesus ficaria com 4 Não é? e o Ronaldinho no 5. Você Mas resolver isso aí. escolhe. Você decide. Vou ter que resolver isso aí. Pô, mas o cara foi um vamos dos justificar. artilheiros do... Eu acho, Vice-artilheiro. os números, eu acho que eles são muito Não, eu importantes, entendo. cara. Ó, o número muito dele, 13 importantes. gols, 4 assistências. Do Ronaldinho, 9 gols, 15 assistências. E um cara O Ronaldinho jovem, também tem números bem relevantes. E um cara bem jovem, relevantes. e tem a questão de título também, que o Tem a VSR questão tem de título e discutido ele aqui, foi né? importante. Inclusive, cara, quando ele eu fica tô com O VSR, título hein? pra mim ele é importante, só pra deixar claro, o critério do VS está posto. O título pra mim ele é muito importante. Eu Mas acho como que eu valorizei toda vez- muito o Neymar, eu tenho que ser coerente você tá também. na tua linha de eu tenho que ser raciocínio coerente mantida. também de que o título Perfeito. importa, mas não é matador. Pra mim, toda vez que tiver bola dividida, o título pra mim vai pesar. Mas olha é um só, bom- é um bom argumento também. vamos lá, vamos jogar então o Ronaldinho para nota 4 e o Gabriel Jesus para nota 5, que aí é o seguinte, ó, vocês bom. vão ver que do 5 em diante, exceto o Neymar, até nisso ele é extra série, só tem campeão. Exatamente. Né? Só tem jogador que foi campeão no Agora eu respectivo tô ano que ganhou a bola preocupado de é com prata. essa nota 1, maluco. Acho que a gente vai ter que A gente vai ter pensar que aí. organizar isso aí. É Mas tudo verdade, bem. VS. Acho que você possui razão. Vamos ver. Mas Vocês vão enfim. acabar jogando o Ronaldinho para nota 1, Mano, hein? eu não tô... Coitado do Ronaldinho. Não, Ronaldinho Não? não. Olha... Ah, é fácil. Vamos. O Lucas Leiva vai para nota 1, o Ronaldinho talvez escorregue para 3, ó, tô prevendo. Vamos lá. Jô foi artilheiro? Artilheiro, né? Foi Com 18 artilheiro. gols, É isso? dividido com o Henrique Dourado, né? Que tava no Fluminense na época. Um Corinthians que jogava muita bola. Corinthians que... A galera fala assim, era só sólido. O Corinthians era só não tomava gol. Não é verdade, o Corinthians jogava bem também. Em vários jogos, passa um turno... Especialmente no primeiro turno. Passa um turno Segundo invicto, turno, né? segundo turno deu uma desandada e defendeu a vantagem. Beleza, mas um Que turno nada faz contra, parte do nada campeonato, contra. né? É isso. O primeiro turno vale o mesmo que o Claro, segundo turno, claro, né? claro. Vale rigorosamente a mesma coisa. E o jogo foi muito relevante. No jogo do título, tava perdendo pro Fluminense, faz 2 gols, vira aquele jogo. Tem um jogo pra ele, né? Pra chamar de si. A gente falou do Neymar lá atrás, esse é o jogo do jogo contra o Fluminense. Pra mim, o Jô vai junto ali do Renato Augusto, cara. Nota pra 7 mim a é nível de relevância. Pra mim é muito simples. Artilheiro do campeonato e campeão é 5 pra cima. É bom, Pra começar a isso aí. conversar. Começar a conversar. E Tá aí, bom, pode VSR? ser um 7. 7? Pode ser um 7. 7. E uma parada interessante, primeiro, artilharia do Corinthians no pontos corridos, né? O Corinthians teve o Tevez lá atrás, mas o Tevez não foi o artilheiro. 2005. O artilheiro foi o Romário, naquele ano. O artilheiro em 2015 não foi do Corinthians. A primeira vez que um artilheiro dos pontos corridos foi do Corinthians foi aí. E 2005 foi um ano muito complicado, né? Porque o campeonato teve vários jogos remarcados pelo escândalo do Edilson Pereira de Carvalho. Ainda tinham 22, né? E deram o campeonato com 22, né? Eram Tá. 42 rodadas. Dudu é potencial para nota 10, gente? Esse é muito grande. Então acho que a gente tem que Esse é discutir muito aqui grande. Conca, Dudu. Você falou que eram 2. Eu tenho... Não. Além do Conca, 2 que brigariam pela Não é o nota Dudu. 10. Um deles não é o Dudu. Eita! Um deles não é o Dudu. Eita, sério? Ele é grande, foi o que eu O falei. Dudu ele é o grande. teu outro candidato a 10 também, não é? Então vamos falar do Dudu, vambora. Quer ir, O Vess? Dudu pode dá ir. pra ser uma nota 8 ou 9, hein? Eu acho que assim, o Dudu, ele Opa. é líder em assistências, né? Com Isso. 14 assistências. Isso. O segundo colocado nessa competição aí é o Tchará, do Galo, que tem 7. Então ele tem o dobro Nossa. do segundo colocado. Olha aí. Mais duas coisas pra você. Ele acertou 74% dos passes e 79% dos dribles nesse Campeonato Brasileiro.
Além das demais Muito grande. contribuições de É gols o e melhor assistências. ano dele em nível de participação em gols. Ele faz 32 participações, dividindo gols e assistências. É um ano para nota 8. É isso É um aí. ano pra nota É ano 8. de ídolo. É. É ano de ano de ídolo. espetáculo. E aí, velho? Não, eu tava olhando aqui, são 7 gols, 15 assistências, né? Na partida, em 31 jogos e muitos momentos assim centrais, por exemplo. O jogo do Maracanã, que de novo era o Flamengo perseguindo o Palmeiras, ele faz o gol, ele abre o placar e bagunça ali. Era um jogo que o Flamengo ainda pressionou bastante ali, ele faz um gol ali numa escapada pela esquerda. Depois o Flamengo empata com o Paquetá, se eu não estou enganado. Tem o gol perdido lá do Paquetá no final do jogo, né? que Não, na entrada- não, empata com o Marlon Moreno, se eu não estou enganado. Não me recordo. Acho que quem é, foi o esse. Paquetá perde Galera, um ajuda gol, aí nos o comentários. Paquetá perde um gol e, se eu não me engano, o Flamengo empata com E o aí? Marlos Moreno. 8? É um gol, eu acho assim... É que eu Dudu acho 18 ou Scarpa 22? Rapidinho, assim, só pra ter uma ideia. mais, assim... É que eu Pô, acho bela- que o bela Dudu, questão, Joy. o Palmeiras de 18 é aquele campeonato que tem muita gente rodando por causa dos times mistos. Eu acho que o Scarpa foi mais... Assim, o Scarpa, se você pensar individualmente, o Scarpa foi mais relevante para o título de Eu não tenho nenhuma 22 dúvida do disso. que o Dudu em 18, porque o Palmeiras rodou muito. O Scarpa é elenco. 1-2. Que vai brigar pelo 10 pra mim. Saciaram minha Por curiosidade. isso é que Tudo eu bem. jogaria o Dudu para 7. 7. Eu jogaria o Dudu para Pra 7. mim, Dudu é 8. É 8? O Scarpa E aí, é um dos Wallace? que vai brigar pra mim, pelo Pra 10. mim, Dudu é 8. E você, Wallace? Cabe mais um no 7. Pra mim é 8 também. Tinha falado 8, pra mim é 8. Tá. Gabigol 2019. Esse é outro que briga pelo 10. Flamengo campeão com o Jorge Esse Jesus. é outro que Esse briga é o pelo teu 10. outro que briga pelo 10? Não. Não é, mas do Não Wallace é. Cara, o Gabigol, ele tem uma parada que ele é... Agora, vamos. esse campeonato, ele tem uma... Inclusive, no prêmio da CBF, ganha o Bruno Henrique. Há uma grande dúvida de quem foi o melhor jogador do Flamengo no campeonato, Gabigol e Bruno Henrique. Assim, mas o Eu não tenho essa dúvida. O rosto das conquistas em 19 no campo é o Gabigol. Eu não tenho essa dúvida. Tanto o Libertadores quanto o Brasileiro. Eu acho que alguns momentos centrais da campanha, quem aparece é o Bruno Henrique. Mas ele momentos aparece como centrais. um excelente coadjuvante Não, e o Gabigol não, como não. protagonista Eu acho que disso os aí? principais jogos da campanha é o Gabigol. Em jogos em que o Palmeiras ia chegar ali, por exemplo, tem um jogo contra a Chapecoense, que o Palmeiras poderia botar a coisa, é 1x0 o gol do Bruno Henrique. mas os dois o jogo contra o Botafogo, que o Flamengo estava perdendo, é 1x0 numa jogadaça absurda Gol do do Bruno Lincoln, né? Henrique, gol do Lincoln, que é 1x1 e deixa o Mas Palmeiras eu longe. acho. Esse jogo, Não. o Flamengo ganha esse Foi jogo. 1x0 no Flamengo Newton ganha, 1 a 0 Santos. no Newton Santos. Um gol na reta exatamente, final. É, um gol do gol Lincoln na no última final. bola. Verdade. Então, assim, uma jogadaça do Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que é bem dividido. Eu entendo, eu não tenho essa dúvida. Pra mim é muito raro quando um jogador, ele é o artilheiro, né, que é o caso do Gabigol, e ele também está no top 5 ali brigando pelos melhores assistentes. O Gabigol entra nas relevante. duas Isso é muito listas. relevante. Isso é muito relevante. É um cara que eu acho que, por exemplo, você tem o Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Um jogo que o Gabigol chama pra ele. Faz o gol de cavadinha no Everton, tem outro gol de pênalti. Flamengo e Grêmio, lá, o Gabigol faz 2 gols de pênalti. Flamengo e Fortaleza, lá, o Gabigol é o cara desse jogo. Tem o jogo da volta contra o Palmeiras, que pra mim é do Gabigol também. Tem vários jogos neste campeonato, pra mim, que o Gabigol chama pra ele. É uma campanha histórica. O VS até lembrou aqui, é a maior campanha dos pontos corridos, né? Com 20 times, que vai bater 90 pontos. Então, pra mim, 10. é 10. Pra mim É o não meu é 10. 10. Pra mim é 9. Pra mim é 9. Porque Pra eu mim é acho que há dúvida se tudo bem, os números são absurdos, né? 25 gols, 9 assistências. Tá na briga pelos dois, até como o falei. Conca, ano passado, era o maior recordista de pontos corridos Participações, né? Não, de gols com 20 clubes. Com 20 clubes, né? Porque o Washington tem 34, mas com 24 clubes. 24, em 2004. Era dele, o Conca bateu ano passado, mas eu acho que tem uma dúvida ali, um elemento. O Conca não, o Cano. Quer dizer, o Cano. O Cano bateu no ano passado, mas eu acho que tem ali uma dúvida dele com o Bruno Henrique, então eu vou botar 9. Tá bom, tá. Claudinho. O Claudinho pelo Red Bull Bragantino em 21. Ele, não, Ficou feio essa que eu em falei. 20. Lá ele. Foi em 20. Ele ganhou na bola de prata o prêmio de melhor jogador, ganhou revelação e artilheiro. Mas assim, acho que a briga... Tirando o artilheiro aí, pra mim, os dois prêmios Os outros foram injustos, é. inclusive de revelação. É. Porque não é possível que um jogador que tinha sido o melhor jogador da Série B do ano anterior ser o melhor revelação. Revelação ele não era. Talvez se você quisesse botar melhor jogador jovem,
que Que não é um existe negócio esse que estreava, prêmio. né, ali, Agora, Mas ele já tinha revelação... 22 anos, né? Então, revelação... Hoje, pro futebol, já revelação, considera o cara... O prêmio de revelação é o cara que ninguém espera e vai. O Claudinho já tinha jogado Série A, inclusive. Já tinha jogado E lá já tinha atrás. mais de 20 anos, pô. E, verdade, pô, é ele verdade, tinha já tinha sido jogado. eleito... Já tinha jogado É pelo verdade. Corinthians, se eu não me engano. Ele já tinha jogado na Série A. Acho que foi 2 jogos, só Ele mas jogou. tinha sido o melhor jogador da Série B. Quando o melhor jogador da Série B é assim, você, melhor jogador da Série B, o ano seguinte, teu time subiu, ano seguinte, você vai pra Série A. Não é revelação. Todo mundo espera que esse cara jogue bem. Ele pode ser decepção, mas revelação ele não é. Então, assim, o prêmio é. E pra mim, melhor jogador, ele faz um bom campeonato, sem dúvida. Ele faz 14 gols e dá 18 gols e dá 6 assistências. É um bom campeonato. Pô, 18 gols pelo Red Bull Bragantino, Ah, que não é então, um time tudo que bem. briga E ele é um pelo meia, né? título. E ele é um Só meia, que- também levar isso em consideração. Só que então, ele é Vamos artilheiro do centroavante. campeonato, ele é artilheiro do campeonato, só que ele joga num contexto pouquíssima pressão, ou quase nenhuma, num time que fez um campeonato tranquilo o tempo todo, que nunca brigou pelo título. O melhor jogador, e na época eu tô fazendo a minha culpa, porque na época eu votei no Claudinho. Hoje, se eu pudesse voltar, eu teria tirado esse voto. Porque o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2020 se chama Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa, na reta final, todos os jogos que o Flamengo precisava tirar vantagem, ele foi o cara em todos os jogos da reta final, menos no jogo contra o São Paulo, o último jogo. Ele faz os 2 gols da vitória contra o Inter. Quer dizer, ele faz o gol da vitória Começa contra com o o Inter. Grêmio lá, né? Que ele Então, volta do intervalo, dá um gol e dá ele uma começa assistência. com o Grêmio lá, ele faz um gol e dá 2 assistências. Sim, é verdade. Aí depois, ele joga contra o Vasco, gol da vitória dele. Jogo contra o Sport, gol da vitória dele. Jogo contra o Red Bull Bragantino, gol do empate dele. Jogo contra o Corinthians, gol da vitória dele. Jogo contra o Inter, confronto direto, gol da vitória dele. A cobrança de pênalti, gol da vitória dele. Então, pra mim... Mas não, o chute cruzado. Bola do Arrasca que ele Chute entra cruzado, é verdade, é o chute cruzado. Exatamente. O pênalti foi o do Gustavo Henrique que Isso. fez, né? Inclusive. Então, assim, pra mim, o craque do Campeonato Brasileiro 2020 se chama Gabriel Barbosa. Então o Claudinho só vai você para pegar. a nota... 0. Desses daí, lembrando, né? O conceito do programa aqui, ele acaba sendo muito punitivo com alguém que foi craque e vai ganhar nota 0. Sim. Mas de todos esses craques, eu acho que o Claudinho é o pior craque. Por Nós isso que ele vai pra nota reféns 0. do regulamento do programa, é só exatamente. isso. Não, e Só depois isso. Não dessa- gostou, pede pra sair do programa. Se não quer esse E constrangimento, pede pra sair. dita essa explicação fantástica do VS, tem como discordar? É 0. Zero, tá. É 0. Agora com muito cuidado aqui. De novo, agora sim. Olha o que eu tô falando. Já estamos com a nota 1 pendurada. Já tá penduradinho. tudo bem. Já não vai ser um dos 3 aí, né? A verdade é essa. Já não vai ser um dos nenhum 3. desses 3 cabe na 1. Porque se um desses 3 a gente bota na 1... Então, peraí, então vamos resolver isso agora. Peraí. Porque se Vamos um desses resolver 3 a isso gente bota na 1, a É gente sai internação. a gente sai dessa porta algemado. Pra melhor. Não, A gente vai falar sai sai dessa dessa pra algemado melhor. A gente e sai demitido. dessa porta algemado. Algemado e Sabe? demitido. Não, já pode puxar aí. Não, É verdade. puxa. vamos resolver essa nota 1 agora, então. Já puxa. Não, ou é verdade. Thiago Neves ou é Lucas Leiva. Mas é o Thiago Neves. A gente concordou que o Thiago Neves jogou menos que o Lucas. é. Tem como fazer a virada de mesa no Lucas Tá, agora. então nós vamos exatamente. descer todo mundo? Desce É. o Thiago Neves para nota 1, desce o Lucas Leiva para nota É 2, desce o Ronaldinho para 3. O que a gente vai fazer? Porque Cara, vamos se ter que preencher bobear- todas aí, cara. Se bobear, desce do Goulart pra baixo. Se Que bobear, isso? desce do Goulart pra baixo. Porque pra mim o Hulk e o Scarpa e o Conca jogaram mais que o Ricardo Goulart. O problema é que Hulk, Scarpa e Conca não vão ficar no 7, por exemplo, no 6. Eles vão ficar ali 8, 9, 10. Gente, não tem o que fazer. É, Aqui é isso. Bom, já vamos lá. desce. Vamos lá. Já Do desce, Goulart pra seu. baixo, puxa. Desce Já em desce. bloco. Já desce. Do Goulart pra Desce baixo, no bloco. puxa e vamos discutir Faz os uma 7. frente ampla aí e depois a gente vê o que vai fazer. Isso. A Boa. tecnologia é um negócio fantástico. Os caras são Exatamente. rápidos, vai descer de um Pronto. por um, já tá resolvido. Exatamente. Aí E acabou nós que o vamos Jesus ver- foi pro 4 que o Wallace falou. Vamos ver o Jesus que vai, vai de 4. o que vai dar com essa Vai. nota 6 aí, hein, gente. Aí, com a nota 6 vai ter que subir um dos 3 ali. Vai descer. Vai ter que descer. Vai descer. E dentro do argumento do VS, imagino que pra ele seja o Neymar. Pra mim é o Neymar, que já era a minha nota 6 Ah, e deu. pra Eu mim, abri falando, Neymar, 6. Mas tá Pra mim, feio. Não, a tua vontade prevalece, é Não, impressionante. não, senhor. O 4 do De um Jorge jeito o 4 de ó, outro, já ia falar. já- ia falar muito Jorge Jesus. cuidado, meu Já ia camarada. falar Jorge Jesus. O 4 do Gabriel Jesus que o Wallace falou acabou sendo. Né? Pra mim, aí, Jorge. Pô, te estimo muito, meu camarada. Mas essa contigo. pica é sua. Aspira, essa pica é sua. Cara, a gente Renato não, Augusto. assim, a gente vai ter que descer alguém que tá 7, 8, 9 para nota 6.
Não há argumentos para ninguém, aí a não ser o Neymar muito pelo grande, pouco número de jogos, pelo baixo número de jogos do brasileiro, só isso. Porque ele foi brilhante nos 21 jogos em que esteve em campo, mas só jogou 21. Não tem como eu baixar mais ninguém aí, não tem jeito. Arbitragem. Pô, eu vou baixar o jogo que foi artilheiro do campeonato, Dudu, Everton Ribeiro, decisivos, Renato Augusto, Adriano que foi jogou pra muito, o título. Não dá, não tem que Parece fazer. brincadeira quando a gente fica feliz, quando a gente ganha um argumento aqui. Mas é verdade, porque é muito difícil, mano. É difícil, É muito cara. difícil. O Vélez tá feliz e eu fiquei feliz na semana passada, quando eu ganhei da Inter, porque mas- é muito difícil não, mas peraí, também, uma mano. coisa é você pegar e largar os 6 pro Neymar do início. O quadro tá limpo, aí lá, 6. Aí você vai vendo as circunstâncias, vai ficando difícil aqui, apertado ali. Quem tá bom. em casa e aí tiver dói o mínimo, menos, entendeu? quem tá em casa e tiver o mínimo de compaixão, ele vai lá. Eles tentaram não botar, mas a isso. regra, Entendeu? É muito Mas- bom esse programa. Cara, de Maravilhoso, fazer, isso na é boa, maravilhoso. fazer esse programa é muito programa é bom. maravilhoso. É muito bom. Eu Eu quero me saber lembro- o seguinte. Eu me Vai. me lembro que E isso aí, compartilha suas lembranças isso mais conosco. nova. Eu me lembro quando eu trabalhava na Central de Atendimento, eu trabalhei de madrugada há muito Central de tempo. atendimento de que empresa? Era um banco? Era terceirizada do Banco do Brasil. Inclusive, o Banco do Brasil, se quiser patrocinar esse programa... Achei que não tu sei- ia falar que Chamar tava de devendo novo. coisa. Não, Ou não. achei que foi renegociar o Não, dinheiro. não, não, se o Banco do Brasil quiser patrocinar este quadro, pode ficar tudo isso amarelo aqui. Então não maior tem prazer, problema aí, nenhum. gente. Eu vi isso Exatamente. amarelo, candidato, É só entrar em candidato. contato. Claro. É só entrar em contato. Aí eu me lembro que certa vez ligava um cara de madrugada, uma figura, aí ele perturbava os operadores, aí caía pro supervisor, Você que era trabalhava eu. de madrugada? Eu trabalhava de madrugada, de 1 às 7. Aí trabalhava, caía pra mim. Aí a gente falava assim, eu falava assim, isso não pode. Ele falou, por que não pode? Eu quero isso, mas por que não pode? São as normas do banco. Aí ele virou e falou, norma? Sabe o que eu vou te dizer? Sabe que a norma que eu conheço? É a norminha profissional aqui da minha cidade. Que isso? Aí eu falei, pô, tá, pô. Aí fica difícil. Como? Ai, É meu igual Deus aqui. do céu. Aqui são as normas. São as normas. Será que existem ainda... E não tem norminha aqui, não. Será que aqui é tem só norma. Será que nascem bebês hoje em dia com o nome Norma? Porque tem alguns nomes que caíram em desuso. Bom, deixa isso para outro dia. Descaralhou total aqui. Desculpa a palavra. Conca, Hulk e Scarpa sobraram pra gente. Então, esses 3 brigam pelo teu 10, não é isso? 2 daí brigam. 2 pelo daí. 10. E pro Wallace são esses 3 os candidatos a 10. Pra mim, briga Conca, Scarpa e Gabigol. Gabigol já perdeu. Tá. Então Conca e Scarpa Então, seguem na briga. o Hulk é o quê? É 8 ou 9? 9. O Hulk jogou demais, O mano. Hulk jogou demais. O Hulk foi artilheiro do campeonato. O Hulk foi o cara que mais finalizou no Brasileiro, mais finalizou no alvo e tirou o Galo de um jejum de 50 anos. E é um ano que ele é o melhor jogador do Mineiro, melhor jogador da Copa do Brasil e talvez só não é o melhor jogador da Libertadores porque ele mesmo perde um pênalti no Allianz contra o Palmeiras na ali. semifinal. É um ano mágico do Primeiro Galo jogo. pra mim. Então nota 9. Pra mim, cara, o Hulk é meu 10 junto, é a briga do meu 10 com o Conca. É um 9,5, é quase um 9,5. Pra mim, a briga é porque o Hulk faz 19 gols e 7 assistências. Muita coisa. O Conca faz Que é a 9 mesma coisa do gols. Gabigol lá, né? Que eu falei, de brigar pelo artilheiro e O Conca assistente. faz 9 gols e 19 assistências. Então, assim, se tu for ver, é muito parecido. 19, 7, 9, 19, né? 19, né? 9-19. 9, 19. Então é muito parecido. Os dois são a figura central dos seus times. Os dois são a figura central do seu time. E eu vou votar no Hulk por um aspecto. Pra nota 10. Para nota 10. Porque o Hulk, eu acho que nos momentos centrais, ele era muito protagonista, assim. De bola nele, de cair, de passar, de levar O Galo pênalti, não seria campeão sem o Hulk. Como o Fluminense também não seria sem o Entendi. Conca. Assim, mas eu acho que o Conca, ele foi aparecendo mais de uma forma, assim, mais constante. O Hulk foi mais espetacular. Por isso, o meu 10 é o Hulk e os outros dois, pra mim, eu vou no 9. É, porque assim, o cara jogar 38 partidas do campeonato, né? Como o Conca jogou, e sendo decisivo em Que várias, geralmente, né? se eu não me engano, até o Conca fazer isso, só goleiro tinha jogado os 38 jogos Eu tava do dando uma campeonato. olhada aqui, por incrível que pareça, pode passar despercebido às vezes. O Conca participa de mais gols na campanha do Fluminense do que o Hulk na de 2021. Olha isso. E é muito doido isso. Olha isso. Porque o Então, Conca não é o cara que aparece, né? Dá 28, né? É. 28 a 26. 28 a 26, sendo que o Galo faz mais gols que não passam pelo gol. 26, É isso. Mas eu acho que nos momentos centrais, eu acho que o Hulk aparece mais, sendo que o Hulk ganha o campeonato o Galo ganha o campeonato com mais folga do que o Sim, Fluminense. sim. O Fluminense ganha na última Na última rodada, rodada contra o Guarani, num rebaixado, sofrimento 1 a 0. danado, 1x0, gol do Sheik. Como o Conca Então, ainda assim, joga os 38 jogos, eu prefiro o Conca no 10. Ai, Meu minha amigo, nossa. eu queria te dizer o seguinte, ou você assume
falar assim, ó, peraí que eu vou votar agora, senão tu vai ter que decidir todas. Já vai aí, que senão... Já tá tem que senão tu vai começar a ser mais malandro. Senão tu vai ficar... exatamente, vai ficar com a pecha de ter que decidir todas. Pô, é que assim, tem Sheik, tem Fred, eu acho que tem mais... O Conca chamou a responsabilidade em vários jogos, mas que você o tem... Fred em 10, ele joga pouco, Menos, porque né? se machuca, Poucas partidas, Ele, né? entra, O 12 ele volta do na Fred reta final. é O 12 bizarro. é absurdo. Você tem Mariano bem na lateral direita, sim. Eu acho que o Hulk, ele carregou... Cara, é difícil, né? É difícil que os dois percebe foram... no ar a Não, tristeza é o do meu Jorge. sofrimento, na verdade. É o meu sofrimento pra votar. Eu queria Mas muito tá bem colocar votado os os dois em dois, 10. já tinha. Eu vou de Hulk, tá bem votado porque os dois. além disso, assim, tem um peso de você tirar um clube como o Atlético Mineiro de um Exatamente. jejum de 50 anos sem ganhar um brasileiro. É uma coisa inadmissível para um clube que sempre foi cotado entre os 12 grandes do Brasil, acho que até tem mais que isso, na ficar época- tanto tempo sem ganhar o brasileiro. Na pô. época do mata-mata, na época que até tinha mata-mata, até 2002, era o time que mais tinha presença na semifinal. muito bravo, isso, não E sabia. aqui eu não tô, esse dado que eu tenho de cabeça é contando 71, né? Não tô contando Isso, o pré. o Robertão, nem Taça Brasil. Porque, não é porque eu não concordo, não. É porque, na verdade, a nossa memória, eu cresci contando de 71 pra frente. Foi Mas- finalista em 99, Não, né, ele contra o foi Corinthians. mais de semifinalista, vários. O Guilherme, vários. sim, companhia. 77 foi 87 e por aí vai. 2001 foi semifinalista. Sim. Então, assim, é o time que mais vezes foi semifinalista do brasileiro de mata-mata. Hulk. Tá bem escolhido. É o nosso 10. tá E bem E aí Hulk os é o outros nosso dois são 9. 9, né? Os outros dois são 9. O que o Scarpa Scarpa também. fez ano passado é Cara, brincadeira. o Scarpa, a minha briga pelo 10, ela tinha como expoentes Conca, Scarpa e Gabigol, né? Como eu Certo. falei. E as campanhas de Palmeiras ano passado e Flamengo de 2019 eram um grande argumento que eu tinha. Porque o Flamengo tem a melhor campanha dos pontos corridos, e o Palmeiras tem a campanha mais destacada de líder, né? Aquela que menos pareceu que ia perder o título em algum momento. E o Scarpa, ele é um dos maiores assistentes, ele é o maior assistente, né? Ele é com 13 assistências. E no ano passado, o Scarpa, ele chegou ao 4º título dele de assistente do Campeonato Brasileiro. 16, 17, 21 e 22. Ele é o 4º maior assistente da história dos pontos corridos. Caramba. Falamos de um monte de cara aqui, né? Ronaldinho Gaúcho, contando até caras que a gente não botou, tipo o Alex Cabeção, que tava lá em 2003. Tem várias lendas, né? E o Scarpa é o 4º maior, cara. É muito grande. Então... E fez muitos gols também ano passado. Foi muitos mais gols. artilheiro do que normalmente 7 ele é. gols, né? 7 gols. Eu Então, acho que é muito grande o Scarpa. Não. Scarpa Só pra pontuar aqui que o Scarpa é gigantesco. Justo. Então a Scarpa na nota 9 junto com o Conca. Junto com o Conca. Então foi a nota que teve mais nomeados então, É hoje. só que como a gente ia concordar no 9 do Scarpa, só pra gente não é. passar aqui e não falar do Scarpa. O Scarpa Não, foi um acho que gigantesco. Gostaram? Estão satisfeitos? Estão felizes com Estamos o quadrinho? satisfeitos, vamos apanhar muito Claro. por O causa Neymar eu não tô Vamos tanto. apanhar muito por causa do Neymar e por causa do Ronaldinho. Eu acho que a gente vai apanhar um pouquinho por causa do Gabriel Jesus também. Vai. Pode Vai, ser vai. também, É, pode ser. Mas como diria o É a meu, vida, como né? diria meu cliente, é a norma, né? Surgiu... Ô, Jorge, Nem o filho do homem, quando esteve aqui, agradou a todos, né? Nós também não agradaremos. eu queria né? deixar uma sugestão pra galera do chat, você me Deixa, permite, claro. no final do programa? Já que a nota do Jesus parece ser injusta, o Jesus original sofreu injustiça. Só né? ele pra nos salvar nessa Não vai hora. ser o Gabriel, né? Salve. Surgiu durante a semana, galera viu nas nossas redes sociais, eu, VS e Formiga num embate acalorado na redação Nossa. sobre melhores comidas. Como é que vazou isso pra... Cara, não, vazou porque eu filmei, né? Não, ele filmou e publicou. Filmar não é Um problema. vazamento O intencional. Formiga me Tipo dizia. um vazamento de áudio que tem por aí. Tipo recente, os vazamentos né? do Jorge Jesus, né? Isso, eu não ia dizer, mas é Ah, isso. não, mas O eu Formiga- falo. Os vazamentos do Jorge Jesus são brincadeira, pô. Brincadeira. O Formiga, que é outro brincalhão, me defender que açaí é a melhor comida de todos os tempos. É, nota 10. Tá E muito aí, errado. eu Deveria queria ser deixar, interditado. eu queria Muito deixar errado. pra galera a sugestão. Se a galera curtir, a produção vai botar o comentário. Você gostaria de um 0 a 10 comidas? Por um momento aqui. Pô, nós lá temos... ele, três- nós lá temos... Lá ele. Um 3 a... Um 0 Iguarias. 0 a 10 iguarias, culinária. E nós temos 3 especialistas no assunto. Três aqui. gordos, né? Três Não tem muito caras- pra onde fugir. três bons de gato, Obesos. Três né? obesos. Se a exatamente. galera curtir, a Adorei. gente vai se organizar pra fazer um, né? vai Adorei ser Esse é bom. organizado. Esse é muito bom. Muito bom. Então fica ligado que aqui no YouTube... Tudo bem que o 10 já é pizza, mas a gente vai fazer aqui, né? Vamos ver, hein? Até, Vamos ver, hein? Olha, até o fim ó, da semana, ver, hein?
Que hambúrguer sai na frente. Olha, Até começou. o fim da semana a gente já vai lançar a enquete pro programa da segunda-feira que vem para você Exatamente. definir o tema, sempre participando com a gente, beleza? Deixa o Que like, programa, mano, ficou até o fim, maravilhoso. deixa o like, comenta, corneta a gente, mas comenta. Adquira o seu direito de xingar a gente, né? Exatamente. Isso aí. Quer xingar? Compartilhando. Tem que comentar e compartilhar. Boa, segunda-feira que vem tem mais.